Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Consciente de número 4. E hoje nós vamos responder uma pergunta muito comum de quem está buscando o processo de autoconhecimento e despertar da consciência, que é: despertei, e agora? Que raios que eu faço da minha vida? A gente muito bem sabe que quando entramos num processo de despertar da consciência, começamos a se tornar um buscador de muitas coisas e muitas vezes nos sentimos perdidos dentre tantas informações por aí. Então, esse podcast é justamente para você se situar e entender em que momento você está do processo do despertar e praticamente quais são os próximos passos para que você não se perca em todo esse mundo de infinitas possibilidades. E a primeira coisa que você precisa saber é se de fato você está despertando ou despertou, né? E para começar, né, se você está num canal ouvindo um podcast sobre despertar da consciência, meu querido ser, significa que você está no caminho, pois você está muito além de muitas pessoas aí da Matrix que estão totalmente aprisionadas nesse processo material, que estão totalmente imersas, né, na sua zona de conforto, que só pensam em questões físicas desse mundo material, que não enxergam nem sequer um palmo à sua frente, vivem um processo de repetição de padrões, sem se dar conta por que as coisas vão acontecendo na vida delas. Então saiba que se você está aqui ouvindo esse podcast e você está no início da sua caminhada de autoconhecimento, de despertar, você já está muito além do que, né, a gente vê por aí. E se você já está caminhando há um tempo, esse podcast vai te ajudar a direcionar mais esse processo dentro da sua vida, tá? Para começar, então, eu quero te dar alguns sinais de que você realmente está imerso nesse novo mundo. Então, como saber se de fato você está despertando, né? Aquele que está despertando, ele já não se sente tão à vontade, ele tem um certo tipo de insatisfação existencial com a sua realidade. Ele não aguenta mais viver aquilo que ele está vivendo, então ele começa a questionar a sua realidade, né? Quem que ele é, né? Se a vida atual dele do jeito que está realmente faz sentido, o que tem além disso. Então, esse é o primeiro passo do processo de despertar, o questionamento da sua realidade, né? Você pode começar a sentir que você não se encaixa mais tanto em velhos padrões ou no modo de pensar da sociedade tradicional. Você começa a ter uma vontade de compreender mais sobre o funcionamento do universo, de como realmente as coisas acontecem, né? Você também pode ter começado a perceber que precisa resolver algumas tretas aí dentro de si, limpar velhos hábitos, olhar para algumas crenças, traumas, padrões, né? Por que será que eu tô sempre vivendo o mesmo padrão de relacionamento amoroso, o mesmo padrão de amizade, o mesmo padrão no trabalho? Por que será que eu troco de empresa, enfim, e não me sinto feliz com isso? Por que tudo se repete? O chefe muda, mas ele sempre tem a mesma energia que me incomoda. Então, esse é também um dos processos, uma das etapas do processo de despertar, entender que, opa, peraí, por que isso está acontecendo repetidamente? Será que eu preciso olhar para alguma coisa dentro de mim? Começar a trazer essa autorresponsabilidade, né? Quem está num processo de despertar, um outro sinal, né? Outros sinais que sentem começar a perceber, a sentir a energia das pessoas, do ambiente ao seu redor, começar a perceber sincronicidades também, né? Números iguais, horas iguais, né? Pensar em alguém e de repente aquela pessoa falar com você ou aparecer. Isso também é um dos sinais que você está no processo de despertar. Outra coisa que acontece muito comum é você começar a ter mais vontade de ficar com a sua energia, ficar na solitude, você sentir que já não se encaixa mais em determinados assuntos, amizades, círculos, que certas coisas não fazem mais sentido e você tem mais vontade de ficar na sua, cuidando da sua energia, lendo seus livros, né, assistindo aquilo que você gosta, se alimentando de conhecimento, né? E um outro sinal também é se você tem sentido um chamado dentro de si
para buscar realmente viver uma vida com mais propósito e fazer algo que realmente faça sentido na sua vida, né? Seja na sua própria vida, seja no coletivo, né? De deixar um legado, de fazer a diferença, de deixar a sua marca na Terra. Então, se você se identificou ou está passando por algum desses sintomas, né? Por alguma dessas sensações, pode ter certeza que não tem mais volta, porque o despertar entrou na sua vida e esse chamado, por mais que você em algum momento negue ou tente ignorar, ele sempre vai estar aí, vindo para você de alguma forma, porque quando você começa a ver, não tem como desver, né? Einstein já dizia, uma consciência expandida jamais volta ao seu estado inicial. Então, quando começamos a enxergar a realidade de formas diferentes do que estamos acostumados, não tem mais como fechar os nossos olhos, por mais que a gente queira. Tudo que acontece começa a trazer para a gente esses sinais para que a gente olhe para coisas importantes no nosso processo evolutivo. Até porque tudo é energia, eu já falei isso em outro podcast, e energia é igual a movimento. Então nada está parado, tudo está se movimentando o tempo todo. E se você está estagnado, pode ter certeza que o universo vai tratar de enviar alguma coisa para sua vida para que você se mexa, pois o nosso principal propósito é se manter nesse movimento, crescendo, aprendendo e evoluindo, tá bem? Então, voltando à nossa questão inicial, agora você já sabe se você está nesse processo de despertar de fato, né? E aí, tô nesse processo de despertar, o que eu faço agora? Essa é uma dúvida muito grande das pessoas que começam nesse caminho. Por quê? Porque a verdade é que esse caminho realmente, muitas vezes, é mais solitário e desafiador, porque muitas vezes a gente está inserido em grupos que estão muito focados na matéria, que só querem saber de trabalho e muitas vezes podem não se identificar tanto com o seu trabalho, mas né, só estão focados no dinheiro ou só estão focados na aprovação dos seus superiores, só estão focados em chegar à sexta-feira, ir para um bar, beber, em festa, esquecer da vida, né? E papos mais superficiais. Isso é uma coisa que quando você começa a despertar já para de fazer sentido na sua vida. Então, quando você está nesse caminho, você se sente verdadeiramente muito solitário, né? A gente sabe que é um caminho que não é para muitos, justamente porque Maslow já trazia na sua escala ali, né, das necessidades humanas, que vai de 1 até 6, onde a primeira e a segunda, que são as bases da pirâmide, onde tem mais pessoas, são a necessidade de fome e de ter relações. Então, a maior parte da população mundial está focada nisso, na fome, né, em se alimentar, em sobreviver. Mais de 1 bilhão de pessoas estão focadas nisso. A gente vê toda a pobreza, todos os processos que tem aí. E depois a gente tem uma outra grande parte das pessoas que estão no segundo degrau da pirâmide de Maslow, que é o processo de relações. Então, essas pessoas elas estão preocupadas muito com se relacionar com o externo, com ter família, com ter amigos, né? Com procriar, com realmente socializar, o que o externo pensa delas. E poucas são as pessoas que sobem para os próximos degraus, né? Que são degraus onde a gente começa a trilhar essa expansão de consciência, né? E começa a sair desse processo da mente e entender como funcionam as coisas do nosso universo. E por último, a gente chega lá naquele degrau da espiritualidade, que é um degrau onde a gente entende que somos co-criadores da nossa própria realidade e que são infinitas possibilidades, né? Então, como eu disse para você, se você começou o processo de despertar recentemente, é muito provável que as pessoas que te cercam estejam entre esses 2 degraus aí, entre o primeiro e o segundo degrau, que é a fome e as relações, né? A procriação. Dificilmente as pessoas vão estar nos outros degraus, porque se elas já estão nos outros degraus, significa que quem estava num degrau inferior é você. E, na verdade, quando você convive com pessoas que estão em degraus superiores, você mesmo expande, você mesmo se transforma, porque isso é uma questão de energia, né? Você sente essa necessidade de se movimentar, né? E aí,
você começa a se sentir num processo muito incompreendido e muito solitário, se o seu caso é o primeiro das pessoas que estão, né, muito atreladas à Matrix. E você começa a buscar, mas muitas vezes você se sente sozinho, não sabe o que fazer, muitas vezes não sabe nem por onde começar, você quer se conectar à sua tribo e não sabe como fazer isso, né? E nesse sentido, gente, não tem como fugir do autoconhecimento. Por quê? Porque inicialmente, quando você está nesse processo, você começa a se tornar um buscador da verdade. Só que para a verdade poder realmente se revelar na sua vida, você precisa se limpar. E o que é afinal se limpar? Limpar tudo aquilo que você tem aí dentro, que você vem acumulando, que não é só dessa vida, muitas vezes é de existências que você vem repetindo, né, padrões, a famosa roda de Sansara, dita pelos Budas, né? E esse processo de limpar, a gente não tem como fugir quando a gente entra no processo de despertar da consciência, se a gente realmente quer saber a verdade, né? Se a gente realmente quer saber quem de fato nós somos, de onde viemos, o que afinal estamos fazendo aqui, para onde vamos e o que existe além disso tudo aqui, precisamos começar um processo de limpar. Não tem como fugir disso. Eu digo que o processo de autoconhecimento e despertar, ele não é uma construção, e sim uma desconstrução diária. É realmente você ser agora a ovelha negra da sociedade, porque hoje em dia tá tão normalizado coisas bizarras que a gente vê por aí, né? Que escolher se alinhar, escolher ser mais autêntico e ao mesmo tempo bondoso, ter fé, realmente é considerado um sinônimo de rebeldia hoje mesmo, né? Então, a gente fala que é a ovelha negra da família, a ovelha colorida, seja lá o que for, mas a ovelha desgarrada. Como eu falei, acho que no podcast anterior que eu coloquei aqui, eu também sou essa ovelha desgarrada e considerada rebelde justamente porque eu fui buscar além do que esses padrões desse sistema estruturado sempre quis que a gente entrasse, né? A gente ficasse aprisionado ali. Mas voltando a essa questão do despertar, todas as informações que eu já recebi na minha existência, de acessar questões da minha origem de alma, né, de poder relembrar a minha memória espiritual, a minha memória estelar, de ter acesso a informações de realmente como funcionam as coisas do universo, tudo isso veio à medida que eu fui me limpando, né? Que eu fui preparando esse meu campo energético, vibracional, para que eu pudesse receber essas respostas, porque absolutamente nada vem pra gente no momento errado. Todas as informações, na verdade, já estão disponíveis, né? Elas estão aí. Não existe uma ideia nova, não existe uma ideia criada. Tudo a gente começa a se colocar à disposição e estar apto para acessar. E quando estamos aptos e abertos para acessar, as coisas vêm para o nosso campo, né? Porém, existe um processo para que a gente possa acessar isso e a gente precisa passar por esse processo, porque senão a gente não vai acessar, né? Como eu falei para você, absolutamente tudo que eu acessei na minha existência hoje foi conforme eu estava me limpando e preparada para receber essas informações. Porque vamos supor que você receba hoje no seu e-mail aí um relatório dizendo exatamente absolutamente tudo da sua vida, a sua origem de alma, tudo que você fez desde que a sua alma foi criada, todos os projetos, todas as cagadas, tudo que você já presenciou em todas as suas existências, incluindo traumas, guerras, enfim. Tudo até o momento atual, como que você veio parar aqui, né? Como que funciona esse processo do universo de cabo a rabo. Você tem certeza que você estaria pronto para receber esse tipo de informação? Você tem certeza que você não ia surtar, pirar o seu cabeção, ficar pensando, matutando tudo aquilo ali? E você acha realmente que isso ia te ajudar de alguma forma hoje? Será que isso ia te elevar ou te agravar mais? Porque o fato é que existe um porquê, né? Eu vou falar em outro podcast, mas existe o que chamamos, né, de uma forma bem romântica, eu diria, do chamado véu do esquecimento. Só que o véu do esquecimento, ele não é bem como, né, essa forma romântica que as pessoas falam aí, que vai lá Saint Germain,
nanã, buruquê e bota amorosamente um véu para que você não chegue aqui traumatizado, lembrando do que aconteceu em outras vidas e você possa experienciar. Isso acontece em partes, mas não é bem assim. Mas o que eu quero te dizer é que existe um porquê de você estar aqui encarnado nessa matrix de controle e ter esquecido da sua memória espiritual. Então, se você acessa isso de bate-pronto, download tudo agora, a chance de você criar mais distorções na sua vida é muito maior. Justamente porque, às vezes, eu tenho certeza que você já acessou informações que aquilo ficou reverberando na sua mente alguns dias até que você pudesse entender e integrar. Imagina se você recebe todas as informações de bate-pronto sem estar preparado. A chance de você adquirir um quadro obsessor, criar mais hologramas, cenários mentais e no fim das contas não conseguir integrar nem 0,5% da informação é muito grande. Você compreende a complexidade disso? Então, por mais que você, espírito buscador, que está no seu processo de despertar, queira saber sobre tudo da sua existência, do cosmos, enquanto você não fizer o seu dever de casa, o seu trabalho interno, essas informações, mesmo que venham, não vão servir para nada, a não ser para o seu ego e para sua mente maluca, criadora de realidades ilusórias, porque essa que é a verdade, né? A gente está aqui encarnado e fica criando um monte de holograma, se enredando e se enfiando em coisa, depois não sabe nem como sair, né? Por isso que é importante esse processo de limpar todas essas criações mentais, limpar todas essas ilusões, desconstruir aquilo que você acha que você é, para acessar um pouco mais da sua essência, daquilo que verdadeiramente você é, né? E como eu falei lá no início do podcast, existem etapas de um processo de despertar. Então, a primeira etapa, relembrando, é o processo de insatisfação existencial. Você começa a se sentir insatisfeito com a sua realidade, então, né, a segunda etapa é você começar a questionar a sua realidade. Né? O que é tudo isso aqui que está acontecendo? A partir disso, você começa a buscar entender, buscar conhecimento. E essa é uma parte que muita gente fica, muitas vezes, aprisionado, digamos assim. Principalmente aquelas pessoas que são muito mentais. Porque elas vão querer buscar o conhecimento, buscar a verdade. Só que a gente tem muitas fontes por aí, a gente acaba pirando o cabeção e não consegue ir para o campo da ação. Então, um outro nível mais avançado do processo de despertar é você ir para a parte de aplicar aquilo que você estuda, aquilo que você busca, essa verdade pela qual você busca, e aplicar na sua vida para entender o que faz ou não sentido. E esse é um processo de aplicação que a gente só aprende vivendo, né? A gente só aprende aplicando na nossa própria vida, entendendo o que funciona, o que não funciona, e entendendo o que faz sentido, o que não faz sentido dentro da nossa própria existência, porque às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. E é claro, existem sim ferramentas, técnicas, consciências, práticas específicas que auxiliam toda e qualquer pessoa, que são as práticas taoístas, de meditação, né, de desenvolvimento mediúnico, de cuidado como um todo, de trazer consciência. Elas são as práticas essenciais para o nosso processo. Só que para a gente poder ter disciplina para ancorar essas práticas, é preciso que estejamos realmente dedicados, comprometidos com esse processo de limpeza, porque essas práticas também fazem esse processo de transmutação. Então precisamos buscar esse processo, né? Não tem como chegar num processo de ascensão, que é realmente voltar à fonte, sair desses aprisionamentos, recordar a sua consciência. Não tem como chegar num processo de iluminação se você tá cheio de questões internas aí te aprisionando e gerando mais confusões na sua vida, né? A verdade é que não tem como você fugir de você mesmo, porque qualquer lugar que você vá, você vai estar, a sua bagagem interna vai junto com você. Então, assim, não adianta mudar de país, não adianta mudar de emprego, não adianta mudar de relacionamento. Tudo que você tem dentro de você vai junto e isso traz uma carga para suas próprias experiências, assim na Terra como no céu. Desencarnou, tudo aquilo que você viveu em vida vai ser considerado para a sua próxima etapa. Se você vai encarnar aqui de novo, se você vai encarnar em processos mais densificados, de acordo com como foi o seu desencarne, se você vai para outros níveis mais elevados.
mas tudo isso é definido conforme a sua experiência na Terra, né? Então é necessário olhar para as crenças, é necessário olhar para as emoções, é necessário olhar para os traumas, né? Para tudo aquilo que em algum momento te causou dor, que não foi bem resolvido, que está reverberando, e isso inclui olhar para as suas relações, né? A sua família, a sua ancestralidade, para que realmente você possa começar esse processo de limpeza verdadeira, né? E que a partir disso você vai adquirindo merecimento, pois a moeda de troca no mundo espiritual não é o dinheiro, é o merecimento. O merecimento de você ter uma vida mais leve, o merecimento de você ter uma vida mais alinhada, o merecimento de você começar a estar pronto e apto para acessar cada vez mais camadas do seu próprio ser, do seu universo e conseguir designar o seu processo para isso, né? Então é muito importante que você que está nessa busca entenda que precisa ter um equilíbrio entre o processo do conhecimento e o processo da prática, porque senão vira só uma sobrecarga mental que te deixa estagnado e você entra no mesmo processo, né, de aprisionamento, da mesma forma que você estava antes, apenas alguns degraus acima, digamos assim, né? Então é importante que você faça os seus processos de limpeza, de cura, de verdadeira transformação. Não importa qual seja a sua escolha, o que você ressoa mais com o momento é começar com um processo terapêutico. A terapia ajuda muito. Eu mesma fiz 3 anos de psicanálise com psicanalista e foi ótimo, foi um start no meu processo de eu realmente começar a olhar para questões. Depois eu senti a necessidade de buscar algo a mais, então comecei um processo de terapia holística, comecei processos de cursos, comecei processos de vivências, né? Processos vivenciais fazem muita diferença porque eles são práticos, eles vão lá na raiz das coisas, constelação familiar, né? Vivências sistêmicas, todos esses processos. Realmente se imergir no seu próprio ser, né? Porque você é o melhor livro para se ler. Então você precisa compreender antes de querer começar a entender o funcionamento do universo, olhar para o seu próprio universo particular, né? Para o seu próprio funcionamento, se libertar de todas essas questões. E para isso acontecer, você precisa se dedicar, você precisa se comprometer. E você precisa também achar a sua tribo. Então vá buscar grupos, vá buscar pessoas que se conectam com isso, que estão nessa mesma onda que você. Porque o fato é que um grupo, quando ele se une, ele forma uma egrégora. E uma egrégora tem muito mais força para realmente expandir. E isso faz com que você dê saltos maiores no seu processo do que se você está fazendo isso sozinho, né? Afinal, não é parado, rezando para alguém vir te salvar, que você vai realmente evoluir e melhorar, né? Isso só vai gerar mais ilusão. É caminhando que o caminho se abre. Lembra dessa frase, é caminhando que o caminho se abre. Então, você precisa, se você realmente quiser ter um processo alinhado de despertar, começar a limpar toda essa bagunça que tem aí dentro, organizar tudo que tem aí dentro e se movimentar em busca da sua própria libertação, tá bom? Essa é a consciência que eu gostaria de te passar hoje sobre o processo de despertar, porque eu vejo muita gente perdida nesse processo, enredada. Como a gente falou, né, estamos passando por um processo muito profundo da separação do joio do trigo. Eu falei sobre isso no podcast anterior. Então, assim, tá batendo na bunda, a gente tem que acordar de uma vez, já passou da hora. E precisamos começar esse processo de escutar mais esse chamado interno, elevar o nosso campo vibracional e começar a se trabalhar verdadeiramente, aplicar aquilo que a gente está buscando, né, de verdade para a nossa própria vida e se tornar o verdadeiro mestre da nossa própria jornada, porque não existe gurus, não existe mestres, você é o seu próprio mestre, você é o responsável pela sua própria jornada e você pode sim ter pessoas que te ajudem nesse processo, mas é você com você mesmo, né? Todas as pessoas que vão passar por você vão deixar um pouco de si, assim como você vai deixar um pouco, né, de você nelas, mas no final das contas é você com você sempre. Então você precisa se escolher
e começar a trilhar esse caminho por si mesmo, tá bom? Gratidão pela sua presença aqui, por estar ouvindo esse podcast. E se esse podcast fez sentido para você, peço que você compartilhe com outras pessoas, porque esse é um ato de servir, né? Quanto mais a gente acessa consciências, é muito importante que a gente vá cada vez mais transmitindo essas consciências para que cada vez mais outras pessoas despertem e saiam de todo esse aprisionamento para ter uma vida melhor, né? Que esse é o objetivo, ser feliz. A gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui para ser feliz, tá bom? Um grande beijo e até o próximo podcast.